pela Perashá é justamente o Mahatzita Shekel, a metade de um ciclo de prata. Quando devia ser dado isso? Quando fosse fazer um censo do povo de Israel, não deveria ser contado as pessoas nominalmente, ou então diretamente. As pessoas dariam essa quantidade de prata, metade de um ciclo de prata, se contaria essa quantidade e assim ia se ver quantas pessoas tinham dentro do povo de Israel. E esse dinheiro tinha um objetivo. O objetivo dele era justamente trazer a abundância para a casa do Eterno e assim termos os serviços ofertados e feitos ali dentro daquela casa do Eterno. Então, chama-se Mahatzita Shekel. Nos dias de hoje, ainda continua. Mesmo que a gente tenha passado da época do templo, nós temos que chamar de Zecher le Mahatzita Shekel, uma lembrança, isso como mitzvah, do Mahatzita Shekel. Então, quanto seria hoje em dia esse meio ciclo de prata? Estudando um pouco sobre o que nossos sábios de hoje fizeram, tudo sobre isso, chega-se a mais ou menos 10 dólares. 10 dólares. No dia de hoje, 10 dólares, mais ou menos 50 reais. Então, a gente deve dar quando isso? Então, foi estabelecido pela Halachá que durante esse período de Purim, como Haman queria tirar dinheiro da gente, tirar dinheiro do povo para fazer a maldade dele, então a gente deve dar esse dinheiro para que ele conte como mérito para nós. Então, quem deve receber? Quem deve receber? Quem deve ser receber é justamente aqueles que fazem o estudo da Torá. Então, aqui eu tenho duas opiniões. A gente pode dar para uma instituição em outro lugar, em Israel, por exemplo, ou então entre nós. Por exemplo, em vossas comunidades, tem aquelas pessoas que estão se dedicando a estudar, aí fazer justamente um trabalho de se reunir. Então, se reúne 50 reais de cada um para esse objetivo de fortalecer o serviço divino feito nesse lugar. Então, esse é o objetivo aí. Então, vocês podem escolher ou dar, que é uma instituição reconhecida, digamos assim, ou então fazer isso internamente. E cada um vê a sua necessidade dentro da sua comunidade que você vive, com seus irmãos que estão compartilhando essa mesma emuná, e fazer, então, Zecher le Mahatzita Shekel. Como esse ano a gente tem 2 meses, então nós temos todo esse período do mês de Adar, tanto Adar 1 até o Adar 2, de cumprir com a mitzvah do Mahatzita Shekel. É melhor, digamos assim, que fosse dado até antes de Purim, como mencionado antes. Mas também, se passar, até antes de Pêssah, com certeza, pode ser dado esse dinheiro. Mahatzita Shekel, metade de um shekel, correspondendo mais ou menos a 10 dólares, e os 10 dólares vai dar mais ou menos uns 50 reais. Por que se dava o dinheiro? Bom, é dito na própria Perashá para que não viesse uma praga sobre o povo. Mas o que tem a ver um censo com praga? O Rashi traz um comentário muito bom sobre isso. Diz, olha, isso é igual um dinheiro. Você vai no banco e você pega um dinheiro. Tu vai contar na frente de todo mundo? Não, tu conta escondido esse dinheiro. Para não atrair olhares, digamos assim. Então, da mesma maneira, quando é feita uma contagem do povo, para não ficar em evidência cada um, não, se conta aquilo de uma maneira diferente. Então, tu está na esnoga, por exemplo, tu quer contar quantas pessoas tem, tu não conta 1, 2, 3, não. Tu cita uma frase. Ou então você só observa, mas não aponta, para não deixar aquela pessoa em evidência, e ela pode ficar em evidência perante um julgamento divino, e pode ser que não esteja preparada. Então, esse é o objetivo do Mahatzita Shekel. Através desse dinheiro, e como diz, lechaper alavonoterrem, que ele vinha como se fosse espiar sobre as nossas transgressões. O que isso quer dizer, em outras palavras? Aqui a gente vê que o fundamento dos sacrifícios que eram ofertados lá no templo, ele tinha como objetivo, primeiro, fazer essa expiação. Então, qual era a dificuldade que
que eu tinha que alcançar para poder conseguir a expiação. Ter um animal, levar até lá no templo, toda essa dificuldade que eu tinha que ultrapassar, isso ia trazer para mim, de fato, uma expiação. Hoje em dia, eu estou lidando somente com a questão monetária. O que mais dificulta para cada um de nós é a falta de dinheiro, é aquilo ali, isso aqui. Eu devo ter essa consciência de dinheiro, vou dedicar ao eterno. E assim, com isso, conseguir realmente perdoar das nossas transgressões. Então, essa é a primeira parte, Hatzitza Shekel. Depois a gente vai entrar na Torá sobre a construção de um kior. Kior é uma pia que deveria fazer a lavagem das mãos e dos pés. Mas de quem? Dos sacerdotes. Dos sacerdotes. E é em cima dessa mitzvah, que na continuação da história do povo de Israel, essa mitzvah passa para todo o povo depois. Que a gente faz o Netilat Yadayim. E como a gente já usa sapato, a gente usa sapato fechado, então não tem a necessidade de você lavar os pés também. Mas você é obrigado assim a lavar as mãos. Quando é que eu lavo as mãos? De manhã, quando eu acordo, eu faço alternado. Eu encho o cli, e aí com a mão direita, passo para a esquerda e vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí que eu vou dizer a berachá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivav al netilat yadayim. Então, só de manhã que é alternado. Durante o dia, se eu for comer pão, aí eu faço netilat yadayim sem ser alternado. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E digo a berachá se for comer pão. Se eu não for comer pão, eu posso fazer netilat yadayim sem dizer a berachá. Exemplo, cheguei na esnoga. Eu lavo as mãos sem dizer a berachá. Porque eu não estou... O que acontece, às vezes, com alguns, para a gente não confundir, de manhã, eu acordo, faço essas abluções, netilat yadayim, não digo logo a berachá. Aí vou para a esnoga, preparo tudo mais, me visto, se for dia de semana, pego o carro, chego na esnoga. Aí, quando eu chego lá, eu faço netilat yadayim sem ser alternado. Aí vou dizer as bênçãos. Aí sim eu posso dizer todas elas juntas, inclusive netilat yadayim. Mas para a gente não confundir, não é pelo fato de eu chegar na esnoga que eu lavo as mãos e digo a bênção. Então, a bênção eu digo, não esqueço, 2 vezes. Tem 2 situações. Quando eu acordo de manhã, alternados, netilat yadayim. Quando eu for comer pão, aí eu faço só sem ser alternado e digo a berachá também. Das outras vezes, por exemplo, eu fui tomar banho, por exemplo, saí do banho, netilat yadayim, sem dizer a bênção. Então, essa bênção é dita só naquelas 2 ocasiões. Bem, depois, continuando pela berachá, ela vai chegar a preparação do azeite puro, que era feito perante você fazer a unção dos utensílios, do sacerdote. Então, tinha que ter esse preparo. E também tinha a questão das especiarias. Então, são mencionadas 5 especiarias. Como o texto dá umas palavras no plural, e é feito, então, essa contagem, a gente vai chegar no total de 11 especiarias. É o que a gente lê na Tefilá, durante o Pitum Ketoret. Então, 11 especiarias, todas contabilizadas, que dariam realmente aquele aroma excelente dentro do templo. E eu não poderia utilizar essa mesma receita para assuntos mundanos e profanos. Então, ficava restrito à área de santidade. Então, aquela família que era responsável pela preparação, se passava todo o processo como isso era feito, eles faziam questão de não usar em si mesmo este cheiro, para que não dissesse, estão tirando do templo, eles pagam e pegam para eles também. Então, tal a necessidade que se tinha para ele mesmo, perante o Eterno, fazer algo e estar tomando do Eterno aquilo que pertencia à carta de Deus.
Bom, aí o Moshe vai subir para receber a Torá. Quando ele passa lá os 40 dias, 40 noites, e o povo ficou alvoroçado, vê, cadê a presença de Moshe? Aí percebe que Moshe está se demorando a descer do Monte Sinai. Então eles vão e pressionam Aharon, irmão de Moshe. Faça um Deus que vá adiante da gente. Que a esse Moshe, não sabemos o que aconteceu com ele. E Moshe e o Aharon naquela pressão, acabou reunindo ouro de todo o povo, jogou, como se diz, naquela fornalha, e de lá saiu um bezerro de ouro. Aí o povo foi fazer uma festa. E o Arnaldo disse, amanhã será festa para o Eterno. Para o Eterno. Então aqui tem todo tipo de pergunta, mas como que o povo caiu nessa idolatria de fazer um bezerro? Como é bezerro em hebraico? Egel. Egel quer dizer bezerro. Então, se a gente fosse aprofundar mais aqui nessa questão, a gente vai ver mais adiante, na época, depois que o rei Salomão morreu, e o filho dele assumiu, o Rehavam, teve aquela divisão das tribos. Somente 2 tribos continuaram com o Rehavam, e outras 10 tribos se separaram. Vamos ver aqui independentemente. Aí o rei que assumiu, que era o Jeroboão, em português Jeroboão, pensou, como é que eu vou deixar aqui esse povo, quando chegar nas grandes festividades, irem até o Beit HaMikdash em Jerusalém? Vou construir um templo aqui também. Então ele fez um templo lá. Mas o que ele botou lá? 2 bezerros de ouro. E tem toda uma história, que esse Jeroboão não está na Torá mesmo. Viveu um tempo lá no Egito, e fez o mesmo. Ainda disse, ele, Elohecha, Israel. Este é teu Deus, Israel, como o povo disse lá ainda, agora nessa perachá. Mas quando a gente vai ler lá em Maaseh Merkavá, do profeta Ezequiel, capítulo 1 e 2, tem toda aquela o vislumbre do profeta quando ele vê realmente a presença do Eterno. Ele está andando um certo canal que tinha ali perto do rio Eufrates. Aí ele vê que o céu se abre. Ele tem uma visão do trono divino, como se fosse. E aí ele vê, então, os querubim. Esses querubim estavam, tipo, numa roda, assim, assim, assim. E ele vê, então, as faces que tinham esses querubim. Eram 4. De leão, de uma águia, de um touro e também de um homem. E ele via também que tinha Egel nesses querubim. Como assim tinha Egel? Egel é como se fosse a parte de baixo dos querubim. Então, Egel quer dizer em hebraico também, na palavra, não só a palavra bezerro, uma palavra igul, as coisas circulares. E lembra o que ele está relatando, que ele viu aquelas rodas assim e assim. Então, qual é o erro do povo aqui? Primeiro na história do bezerro de ouro na época de Moshe, depois da época desse Jeroboão, que a gente está transformando o veículo que nos leva até o Eterno numa divindade ele mesmo. Então, esse é um erro muito grave. E isso a gente tem que tomar muito cuidado conosco, em nossos dias. Por exemplo, vê uma pessoa sábia, vê um grande raham, vê um grande rabino, vou venerá-lo? Não posso fazer isso. Então, isso é um erro, ou foi um erro, de muitos. O cristianismo, por exemplo, é um fruto de um erro como esse. Não posso adorar aquele homem, aquele então já virou agora um semideus, ele já me levar até Deus. Não posso fazer isso. Como também hoje em dia a gente vê esse mesmo processo com outros rabinos. Por exemplo, o Rebbe de Lubavitch, muitos têm ele como se fosse um semideus. Então, isso é um erro muito grave. Da mesma maneira, tomar muito cuidado também
em dar a santidade extremada para objetos. O próprio livro de Torá, a santidade ela é pelo que ela me transmite. Não o livro em si é uma divindade aquilo ali. Então, devo tomar muito cuidado, ter muito tato e ter essa percepção correta de saber o que eu devo realmente seguir, o que eu devo realmente servir e saber essa diferença. Então, isso a gente deve deixar enfaticamente para todos, para a gente não fazer adoração a nenhuma pessoa. O sábio, eu devo venerar a sabedoria dele, mas não ele em si. Então, a gente percebe que o erro foi esse. A gente transformou esse veículo chegar até o eterno, na própria divindade. Bom, com isso, Deus avisou Moshe, Tered que Shifet Amechá, você desce e teu povo se corrompeu. Aí o Moshe desce da montanha, fala com Yehoshua, que estava lá esperando ele, e ele diz, Yehoshua, estou ouvindo umas vozes, um acampamento que está em guerra lá. Aí o Moshe diz, não é vozes de guerra, é vozes de extrema fanfarra. Bom, aí o Moshe vai, quando vem, o Moshe vê o bezerro de ouro. Moshe, na sua ira, de ver aquilo, ele passou uns 40 dias no deserto, na montanha, e quando ele volta, estão fazendo o bezerro de ouro, ele vai e quebra as tábuas da lei. Quando ele quebra, ele vai, quebra o bezerro, logicamente, deixa aquilo virar realmente cinzas, e bota num córrego de água ali perto, e faz o povo beber aquilo ali. E conclama, vamos agora matar aqueles que estavam cometendo o pecado do bezerro de ouro. E a tribo de Levi se junta a ele. Então, eles vão e matam, só nesse aspecto aí, 3.000 pessoas. No total de 600.000 pessoas, sem contar homens e mulheres. Então, quando o povo fica limpo, Moshe vai e pede ao Eterno que perdoasse o povo e que continuasse dentro do povo. Aí Moshe diz, se ele não perdoar, Meheniná Misifrecha Asher Katavda, apaga meu nome do teu livro que escreveste. Aqui que a gente viu na semana passada o comentário Misifrecha, o teu livro, separando essa palavra em duas, da Mispar e o Raf no final. Raf é 20. Então, número 20. Da Perachá, número 20, não aparece o nome de Moshe, que foi a Perachá da semana passada, Perachá Tetzaveh. Bom, quando aconteceu isso, Moshe retira a sua tenda do meio do acampamento onde estava o povo e bota fora do acampamento. E ele chama para essa tenda de Ohel Moed, a tenda da assinação. Então, a tenda da reunião, depende da tradução que a gente utiliza. Então, aqui tem uma pergunta dos nossos sábios. Que tenda é essa? Ora, a gente conhece tenda da assinação, Ohel Moed, como aquela tenda feita dentro do tabernáculo, do Mishkan. Então, que tenda é essa? Então, no comentário de Rashi, no comentário de Ramban, de Moshe Ben Nachman, vão dizer, um vai dizer que essa tenda foi feita, a tenda de Moshe saiu do acampamento depois do retorno de Moshe da segunda vez do Monte Sinai. E enquanto o Ramban vai dizer que dessa primeira vez logo ele tirou essa tenda dele. E essa tenda ficou, então, até o levantamento do Mishkan, já no segundo ano, no primeiro dia do primeiro mês de Nissan, na época de Pêssego. E aí ficou, então, o Ohel Moed volta a ficar dentro lá da arca. Mas outros dizem, bom, mas aqui tem alguns problemas. Quando a gente vai ver mais adiante, lá na Perachá de Berhalotechá, quando se fala daqueles 70 sábios, que o Moshe passa a sua autoridade para eles,
Então, eles são levados até essa tenda. Tá, mas aqui tem uma pergunta. Esse Ohel Moed, que ficava dentro do tabernáculo, não era só os sacerdotes que podiam entrar lá? Então, como é que os 70 sábios entrariam lá? Isso é uma pergunta. A outra pergunta, mais adiante também, nessa mesma Perachá, tem a passagem da mulher cuxita de Moshe. Essa mulher cuxita, eis que Aharon e Miriam saem a favor dela, contra Moshe. E aí, eis que o Eterno chama os três juntos, aonde? A tenda da assinação. Tá, mas a Miriam poderia entrar na tenda da assinação? Então, outros sábios vão interpretar isso. E essa tenda que o Moshe era a tenda de Moshe. E essa tenda já existia antes da construção do tabernáculo. E ela continuou mesmo ao lado do tabernáculo. E como fala essa Perachá, era a tenda que Deus falava com Moshe diretamente. Foi nessa tenda que Yehoshua depois entrou para falar com o Eterno. Quando Deus falava com Moshe, ou com aquele que tivesse lá o profeta, era como uma nuvem que estivesse em cima dessa tenda. E essa tenda não é a mesma tenda do tabernáculo. Tem o mesmo nome, Ohel Moed, mas não é a tenda do tabernáculo. Então, a gente vai entender, aqueles 70 sábios estavam então, nessa tenda. E o Aharon e Miriam, quando foram chamados, também foi para essa tenda, que lá Deus falava com o povo. Então, a pergunta é, essa tenda continuou? Bom, a gente não tem muitos relatos depois dessa questão aqui, se ela foi terminada com a morte de Moshe, mas um fato que a gente vê que é mais provável que tenha acontecido, que essa tenda continuou. Então, que tenda é essa? Então, como falar para achar, todo aquele que procurasse algo do Eterno, procurasse o Eterno, ia até essa tenda. Então, essa tenda que o Moshe ia fazer o julgamento do povo, tudo mais. Então, essa tenda, ela funcionava como se fosse um Beit Midrash, ou então um Beit Din, como ela fosse realmente a casa de passar o estudo do conhecimento da Torá e a casa de julgamento do povo. Então, várias situações resolvidas nessa tenda, que eu vou chamar de Ohel Moshe, a tenda de Moshe, para a gente não confundir com Ohel Moed, que é retratado depois lá no tabernáculo, lá no Mishkan. E o Eterno falava pelas duas, como ele diz. Ele fala com Moshe dentro dessa tenda aqui, e falaria também com o sacerdote lá no Ohel Moed do tabernáculo, diante dos querubim, lá na Arca da Aliança. Então, nós temos aqui essas duas tendas, realmente. O que isso vai nos ensinar? Ensinar no decorrer dessa história de Israel. Essa tenda, ela continua. E ela vai passando de profeta para profeta. De Moshe para Yehoshua para os Zequinim, Zequinim para os Neviim. Zequinim são os juízes, né? Para os Neviim. Quem são os Neviim? Os profetas. Daí a gente vai perceber os Benei Neviim, os filhos de profetas. Quem são esses filhos de profetas? São aqueles que estudavam essa transmissão da Torá. Então, isso continua nesses vários séculos. Quando o templo é destruído, essa tenda continua, digamos assim, essa instituição, e ela chega até o nosso dia de hoje, que nós já chamamos agora de Yeshivá. Yeshivá é o ato de você sentar para você estudar. Yeshivá, da palavra leshev, ou seja, ani yoshev, estou sentado. Você sentava para ouvir realmente o estudo, a compreensão, a profundidade da Torá. Mas aí vem umas perguntas, mas sendo assim, qual a necessidade do Ohel Moed, do Mishkan, do tabernáculo? O porquê do tabernáculo? Bom, agora a gente vai entender.
Por que o Moshe tirou a tenda do meio do acampamento, como está nessa perachá? Porque a gente fez o pecado do bezerro de ouro. E isso acendeu a ira do Eterno. E o Eterno queria mais estar entre nós, por causa da sua ira, e isso poderia destruir o povo todo. Até que Moshe clama e pede várias vezes para que Deus perdoe o povo, para que levasse em consideração que Deus nos tirou do Egito, e se nós morrêssemos lá, queriam dizer, ele tirou do Egito, vai matar eles no deserto. Então, aí seria não uma santificação, e sim uma profanação do nome do Eterno. E assim, então, o Eterno se aqueceu. E o Moshe pede a Deus para ver a essência do Eterno. E Deus diz, sobe, então, numa rocha. Vou passar. Tu não vai me enxergar pela frente. Vai me enxergar somente por detrás. Nesse momento que o Eterno passa, aí que o Moshe, então, ele vai recitar, vai dizer os 3 atributos da misericórdia divina. Ele percebeu que o Eterno tinha realmente perdoado o povo, apesar desse erro, desse pecado gravíssimo. Então, a misericórdia do Eterno era muito maior do que a sua ira. Então, o que é dito, a sua misericórdia para miríades de gerações, enquanto que a sua ira é para a 3ª ou até a 4ª geração. Então, a gente vê aqui a diferença de intensidade da misericórdia e da justiça divina. Então, quando isso acontece, por que Moshe não vê Deus pela frente? Está nos indicando, a gente não tem como chegar a Deus diretamente nesse mundo e continuar vivo. Esse mundo é o mundo da ocultação divina, que chama-se Olam. O Eterno está oculto, então não se enxerga aqui Deus. Então, quando a gente faz o seu serviço aqui nesse mundo, aí a gente consegue realmente, ao chegar no outro mundo, ter seus méritos, e aí você vê o Eterno de frente, entre aspas. Você vai ter essa conexão direta com o Eterno. Não estará mais oculto para cada um de nós. Então, o Eterno diz a Moshe, pois ter perdoado o povo, prepara agora as 2 pedras e tu vai subir novamente no Monte Sinai. Aí Moshe já prepara essas 2 pedras, sobe no Monte Sinai e vai receber pela 2ª vez os 10 mandamentos do Fotaberito. E quando ele retorna, já é uma época que o povo está fazendo techuvá. Então, lendo o texto e tentando entender um dia atrás do outro, esse dia seria o dia 10 do 7º mês, que é justamente a data de Yom Kippur. Então, em seguida, a Torá vai ordenar que a cada ano, nesse dia 10, a gente faça realmente um dia de jejum, pedindo perdão ao Eterno. Mas a pergunta continua, então, mas ainda por que eu tenho que fazer o tabernáculo? Como a gente fez o bezerro de ouro. Então, o tabernáculo ele foi construído como um seguro, digamos assim, contra a Avodazará, contra a idolatria. Por que fizemos o bezerro de ouro? Porque lá os nossos, como os nossos de hoje, têm muita dificuldade. Eles tinham muita dificuldade de ter um Deus invisível, de ter um Deus abstrato. Eles precisavam de algo concreto. Quando o Moshe ficou no monte lá por 40 dias, ficaram desesperados. O que a gente vai crer agora? Cadê alguma coisa para a gente ver? Aí fizeram o bezerro de ouro. Aí, com isso, o Eterno ordena, faz agora um templo que eu vou habitar entre eles. E esse templo vai ser, tá vendo? É aqui que vocês vão encontrar como fosse o Eterno. Então, está fazendo algo de concreto para fazer um serviço ao Eterno. Então, o Maser Hamishkan, ele era como se fosse uma receita contra a Avodazará.
Então, por isso tinha o Ohel Moed dentro do Maser HaMishkan. Mas o outro, o Ohel Moshe, aquilo ia passar de geração em geração todo esse conhecimento de Torá. Então, como a gente chega na terra de Israel e a vida continua, a vida começa, vida de trabalho e tudo mais, como é que ia ficar, então, a questão desse Mishkan? Não, uma tribo ia ficar responsável por esse Mishkan. Que tribo? A tribo de Levi. Então, a tribo de Levi, dentro dela, tinha um subgrupo, que era os Koanim, os descendentes de Aharon. Então, esses iam fazer o serviço dos sacrifícios, de entrar dentro da parte mais sagrada do Ohel Moed, acender lá as velas, as velas que eu digo, as luzes da menorá, fazer os pães, a mesa da proposição, fazer atendimento do Mizbah HaKetoret, ou seja, do altar do incenso, entrar dentro do Kodesh HaKodashim, e os levitas demais iam fazer as entoações das músicas, dos salmos, que foram, em cada geração, compuseram vários salmos. Então, isso era todo o serviço divino. Então, isso demonstrava que não era uma coisa abstrata. E assim a gente vive até hoje. Da mesma maneira, hoje em dia, eu tenho que estudar a Torá o tempo todo. Mas não posso ficar só no estudo abstrato. Então, eu vou na ação. Qual é a ação? Acorda de manhã, faz as tuas orações. Na oração matinal, do dia a dia, você usa o seu talit. Você vai botar o tefilim. Tem a sua kippá. Então, isso acaba virando um serviço. Estou saindo do abstrato para o concreto. E estou preenchendo essa lacuna, essa dificuldade que eu possa ter em fazer um serviço abstrato. Mas, se eu tiver uma situação que eu não tenha como cumprir tal mitzvah, não tem no lugar que eu moro, dificuldades adversas e diversas. Então, eu faço um estudo minucioso daquela mitzvah. E eu, ao estudar minuciosamente aquela mitzvah, vai ser contabilizada como se eu estivesse cumprindo ela. É o que a gente lê no Sidur, na parte matinal, está escrito ali qual é a medida para fazer tal ou tal mitzvah. E quanto devo dar em tzedakah, quanto que eu devo separar no meu campo para servir aos órfãos, às viúvas, aos necessitados. A gente não tem uma medida fixa. E diz o que é a parte mais importante? Visitar pai e mãe, visitar os doentes, uma série de coisas. E no final diz, Betalmud Torá, Keneged Kulam. Mas o estudo da Torá está diante de todos. Então, quando você tiver dificuldade realmente de cumprir uma mitzvah, trate de estudar aquela mitzvah. Como assim estudar? Ler o texto. Mesmo não sabendo, digamos assim, hebraico, pega o texto, lê na língua que você conhece. Se aprofunda. Então, esse era o objetivo do Maser HaMishkan. Maser HaMishkan era trazer realmente a presença do Eterno entre nós, de uma maneira mais concreta, e assim tirar a ideia da idolatria do meio do povo. Mas, na ausência dessa presença, digamos assim, ou seja, do próprio Mishkan ou do Beit HaMikdash, o que fica para nós de fato? O que era a parte mais importante? O Ohel Moshe, aquilo que era passado por escrito, o estudo da Torá. Então, essa é a base para nós. É dessa palavra Ohel, que é a tenda, que a gente vai estudar. Por que o Yaakov é chamado de Istam e Oshev Ohalim? Era um homem íntegro que habitava em tendas. Como assim habitava em tendas? Todo mundo não habitaria em tendas naquela época. Ele habitava onde? Mas aqui está falando tendas. A tenda é de estudos. Então, o Ohel Moshe. Quando se fala lá na época de Noah, que Yefet ia habitar na tenda de Shem, sabe o que ele está falando lá? A tenda de Shem é a tenda de Torá. Daí que existe aquela yeshivá de Shem e Eber.
já mesmo antes dos nossos patriarcas. Então, para todos que desejam, de fato, servir ao Eterno, nós temos hoje o Ohel Moshe. Essa tenda é a tenda de estudos da Torá. Logicamente que isso a gente está falando de como era visto a situação que tinha e está presente num certo lugar. Hoje em dia, temos já essa capacidade de estudar à distância. A gente acessa pela internet, a gente alcança vários rabinos de Israel. Ele fala, às vezes, o hebraico vem com a legenda em português. É uma coisa realmente fantástica. E assim a gente pode evoluir espiritualmente. Então, essa que é a importância que nós temos dessa perachá. O Maaseh Mishkan foi feito como uma base, uma receita contra a idolatria. E dentro das mitzvot, que são passadas, temos que fazer o Shabat. Na verdade, temos a obrigação de construir o tabernáculo, eu tinha que guardar o Shabat. Não podia esquecer isso. Isso é um pacto, um sinal entre o Eterno e Moshe, e o povo de Israel. E temos, no final da perachá, a questão da presença do Eterno no meio do povo. O povo foi perdoado e, assim, continuou dentro do povo. Isso até a época de quando Moshe morreu e passou para Yehoshua. Ainda tinha isso também. Depois de Yehoshua, que a gente vê essa dificuldade, e a gente vê o povo titubeando com essa questão de idolatria. E aí vem os profetas, nessa esteira, Shmuel e outros, tentar fixar o povo. Não, vamos manter realmente a linha do serviço do Eterno. Porque inimigos para nós não faltam. Desde o início lá até agora, nós estamos cheios de inimigos. Então, qual é o nosso maior combate contra eles? Estudar a Torá. Para se fortalecer, aumentar nossos méritos. Então, essa que fica a lição do Ohel Moshe. Essa tenda de Moshe, ela permaneceu e continua até o dia de hoje. Que cada um tenha o mérito de estudar e se aprofundar na Torá e receber as bênçãos do Eterno. E digamos todos, amém.